Salve, salve guerreiros, boa noite. Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você essa noite. Ela está lá em Provérbios 13. E estudando Provérbios 13 aqui, mais uma vez se deparo com um assunto que já gravei outros vídeos falando sobre esse assunto, mas de novo a gente está estudando sobre esse tema. E quem já não ouviu essa frase? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas será que isso é verdade mesmo? Ou será que isso é uma mentira que muita gente acredita e que o inimigo colocou no mundo? Quem sabe isso é uma armadilha que o inimigo colocou no mundo. Então a minha opinião é falha sobre esse assunto, mas a gente vai descobrir aqui em Provérbios 13 o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz sobre esse assunto dos conselhos. Então vamos lá. Provérbios 13, versículo 1 diz assim: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Vamos pegar aqui outra tradução, Provérbios 13, 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então aqui esse é o primeiro versículo que nos diz. O próximo, Provérbios 13, 10, diz assim: o orgulho só traz brigas, é mais sábio pedir conselhos. Lá na outra tradução diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos afirma que a Bíblia nos diz que conselho é bom. A palavra de Deus nos diz que conselho é uma coisa boa. A palavra de Deus nos diz que o conselho pode tornar sábia uma pessoa. A sabedoria dá ouvido aos conselhos. Provérbios 13, 13 diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Então, quem ignora os conselhos vai pagar o preço. Muitas vezes a gente não aprende escutando, a gente aprende sofrendo a dor das consequências dos nossos atos. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse me ligado no que as pessoas me alertaram, me falaram. Então a gente tem que prestar atenção quando a sabedoria de Deus vem para nos aconselhar. Provérbios 13, 18 diz assim, 13, 18, quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Muitas vezes tem faltado humildade para ouvir. Muitas vezes a gente não tem essa humildade para aceitar a repreensão, aceitar a correção. E o caminho desses que não aceitam a correção, não aceitam conselhos, não aceitam a repreensão, acabará pobre e na desgraça. Então tá aí o caminho dos que não escutam os conselhos do Senhor. Rejeitar conselhos é rejeitar uma ferramenta que Deus usa para nos proteger, para nos ensinar, para nos capacitar. E aí eu queria deixar essa reflexão para você hoje. Você tem acreditado nessa mentira que o inimigo colocou no mundo, de que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, e que a gente não deve ouvir os conselhos? Eu acho que a gente precisa se fazer essa pergunta. Tenho ouvido os conselhos? Tenho tido humildade para ouvir o que as pessoas à minha volta, as pessoas que me amam, falam e dizem? Ou eu só faço o que quero e não aceito correção, não aceito repreensão nenhuma? E o conselho não é ruim. O conselho é a direção de Deus. Não acredite em mentiras. Conselho é um instrumento que Deus usa. A gente só precisa buscar o conselho na fonte correta, na fonte certa. Buscar conselho em pessoas que vivem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, e pessoas que vivem aquilo que falam. A gente precisa buscar conselhos nas fontes corretas. Muitas vezes a gente deve buscar o conselho dos nossos pais, das nossas esposas, dos maridos,
dos nossos pastores, dos nossos líderes. A gente precisa sim buscar o conselho na vida das pessoas que a gente confia, na vida das pessoas que a gente vê que elas vivem a palavra de Deus no dia a dia delas. Amém? Espero ter falado bem aqui e exemplificado bem que conselho é fundamental na nossa vida para que a gente possa aprender uns com os outros. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem sempre para nos corrigir, nos moldar, nos exortar. Ah, Papai do céu, tira todo o orgulho do nosso coração, que a gente possa aprender cada vez mais, ouvir os conselhos, ouvir as correções das pessoas que nos amam, mas que a gente possa também ouvir, Senhor, a Tua palavra. Silencia, Senhor, o que tanto barulho que o mundo faz na nossa cabeça, para que a gente possa ouvir os conselhos que a Tua palavra nos dá, Papai do céu. Nos livra, Senhor, de todas as armadilhas, das mentiras que o inimigo coloca no mundo, Papai do céu, que a gente possa sempre ver a luz da Tua palavra, a luz da Tua verdade, Senhor, que a gente possa ser guiado pela Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você ama, não deixe de curtir o vídeo, comentar aí como tem sido a sua reação diante dos conselhos, como tem sido a sua reação quando alguém vem te dar uma dica, vem te corrigir em algum ponto, você tem sido sábio a ponto de ouvir e levar em consideração, ou tem sido tolo a ponto de ignorar e fechar do coração para esse tipo de correção. Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!